Olá, sejam bem-vindos à mais nova temporada do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber quais caminhos podem te levar ao sucesso e à realização profissional. E hoje eu estou aqui com o Mark Heidans. Olhem só esse currículo, gente. Ele é Head de Unidade de Negócios e Engenharia na Brose do Brasil. Ele que é mestre em governança e sustentabilidade, um tema que está super em alta. A gente vai conversar bastante sobre isso. Conselheiro de administração certificado pelo IBGC, engenheiro mecânico e um executivo com mais de 24 anos de atuação em grandes multinacionais como Volkswagen, Audi, Embraer e Brose, atuando na áreas de estratégias corporativa, desenvolvimento de produtos e novos negócios. O Mark também é professor de MBA de ESG. E é um prazer, Mark, ter você aqui conosco. Eu tenho certeza, eu estava stalkeando o seu perfil lá no LinkedIn e eu tenho certeza que você vai contribuir muito, porque eu vi que tem muitas passagens, muitas coisas interessantes. Então, estou muito feliz, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Obrigado, Paulo, pelo convite. Espero que a gente possa trazer aqui provocações, insights para quem está nos escutando, né? E tudo que a gente aprendeu ao longo da carreira, que a gente possa aqui trazer um pouco de conteúdo para o teu público. Mark, vamos para a gente aquecer, né? Conta para nós um pouco sobre você, sobre sua trajetória, quais caminhos que você percorreu para você chegar numa posição tão legal, que é um head que trabalha tanto com estratégias comerciais, mas também com essa parte de engenharia. Então, você está com um guarda-chuva amplo aí de atuação. Então, conta um pouquinho para nós sobre essa tua trajetória. Tá bom. Bom, minha trajetória começou lá em 1999, quando as montadoras vieram aqui para Curitiba, Renault, Volkswagen e Audi juntos. E entrei como estagiário na Volkswagen na época, tinha feito curso técnico, depois em engenharia, estava cursando engenharia. E aproveitei aquele momento, acabei entrando na Volkswagen, fiquei na Volkswagen por quase 8 anos. Lá dentro tive a honra e a oportunidade de participar do Projeto Fox. O Projeto Fox foi um dos carros ícones da Volkswagen, porque ele foi 100% feito por brasileiros, literalmente. Inclusive o design do carro foi feito pelo Luiz Veiga, que é um designer super famoso, uma pessoa sensacional, e tem uma história bastante bonita. E esse carro foi exportado para a Alemanha também e para toda a Europa. Eu tive a oportunidade de ser engenheiro residente na Alemanha por um período, o que me fez assim abrir, né, os olhos para muita coisa que eu não tinha vivenciado até então. No retorno da Alemanha, eu fiquei mais um tempo na Volkswagen e eu tinha o sonho de trabalhar com aviões. E a Embraer, tinha alguns colegas na Embraer, a Embraer nessa época, em 2007, e ela estava mudando o modelo de como os aviões são fabricados. Até então a Embraer fazia na maior parte das vezes a montagem dos aviões via doca, que eles chamam, que é numa posição, as peças chegam naquela posição, são montadas e o avião fica estático naquela posição. E a Embraer estava iniciando os seus produtos na aviação executiva, que foi a área que eu entrei, no Phenom 100 e Phenom 300, aviões de 5 e 9 lugares, que até hoje são os aviões mais vendidos no mundo na categoria. Uau! E a ideia era que, assim, ao invés de a gente fazer 2 aviões por mês, que a gente fizesse um número em série muito maior para atender o mercado. Então a gente tinha modificações de produto para você alterar o processo e do processo usando metodologias da indústria automotiva. Então foi um trabalho ali de basicamente 2 anos, eu com vários engenheiros, com várias equipes multidisciplinares, e no final ali de 2 anos a gente estava fazendo 35 aviões por mês. Então, assim, foi também um marco na minha carreira e uma grande satisfação ter participado disso. Depois acabei enveredando ali para engenharia de produto e fui responsável pela gestão de um projeto completo de um avião. Então, aprendi bastante ali sobre mercado, sobre requisitos aeronáuticos, sobre como fazer uma rede de fornecedores. Conversei com pilotos, com operadores, com donos de aviões, para a gente conseguir montar dentro do que era esperado um business case para aquele projeto do avião e a gente acabou tocando esse projeto. Depois fui chamado ali por outras empresas, acabei migrando para outros mercados também,
passei pela mineração, passei pelo óleo e gás, com bastante orgulho e satisfação, e voltei para o ramo automotivo. Né? Então hoje estou na Brose há 5 anos. Meu background sempre foi técnico, sempre gostei de trabalhar muito próximo com a realização de projetos, desenvolvimento de produtos, mas ao longo da carreira isso também vai te trazendo novas oportunidades do ponto de vista de relacionamento com clientes, gestão de projetos com clientes. Então hoje é isso que eu faço, né? Gestão de projetos com clientes, atendendo às demandas do mercado do ramo automotivo. E em paralelo com a jornada dentro das empresas, eu sempre procurei me desenvolver, me preparar para o próximo step da minha carreira, o próximo passo da minha carreira. Então, acho que eu não fiquei nenhum ano sem estudar algum conteúdo de peso. Né? Então, fiz MBA lá no início da minha carreira, porque dentro da engenharia a gente só tem, né, um viés bem técnico. A gente não tem um viés de negócio, de administração. Fiz administração de empresas, depois passei pela gestão de projetos, que na época ali era a minha área de interesse, então também estudei essa matéria, fiz a certificação do PMI como PMP, depois Scrum Master, uma metodologia que uso até hoje, e eu acredito que as coisas podem ser muito mais bem organizadas dentro de uma empresa, utilizando ali metodologias de Kanban, metodologias ágeis, né, como Kanban e Scrum. Depois a gente vai falar mais para frente, mas fui para o MIT, me apaixonei também pela governança e, por último, agora, governança e sustentabilidade. Sustentabilidade, para mim, hoje é o que me move, aí, é o meu propósito. Perfeito. Mas isso a gente vai falar com calma daqui a pouco. Com certeza. E, Mark, você acredita que, você comentou a questão de sempre estar estudando, de sempre estar se atualizando. Você acredita que esse é o teu maior diferencial competitivo? Ou o que você observa, assim, até mesmo como as pessoas te reconhecem em termos de diferenciais? O que eu cobro das minhas equipes, né, e o que eu acho que é importante, além daquele conhecimento básico nosso profissional, é a questão do repertório, né, Paola? E quando a gente fala de inovação hoje em dia, quando a gente fala de novos negócios, novos produtos, a gente precisa ter repertório. E você não tem como ter repertório se você não abre sua mente para novos conhecimentos, para novas experiências. Então, a questão do repertório é algo que, para mim, é crucial. E eu mesmo me cobro disso. Né? E até para eu evoluir meu modo de pensamento. Porque assim, o que eu pensava há 5 anos atrás não é o que eu penso hoje. Né? Eu vou dar um exemplo até do meu propósito. Meu propósito mudou. Então, meu propósito antes era Agora que eu estudei muito mais sobre ESG, sustentabilidade, meu propósito é outro. Isso mudou a minha maneira de encarar a vida e os negócios. Então, assim, eu acho que esse é o fundamental. A gente expandir o conhecimento para ter repertório. Perfeito, Mark. E isso é muito interessante, esse ponto que você está trazendo, que eu vejo que é um grande diferencial que poucas pessoas conseguem aplicar isso nas suas carreiras, porque quanto mais você vai se desenvolvendo e se especializando em determinada área, menos repertório você tem pensando nessa flexibilidade de você se envolver e conversar com outros públicos. E é impressionante, assim como a gente usa, por exemplo, hoje técnicas de marketing dentro do recrutamento, isso trouxe uma riqueza que a gente poderia ter ficado somente olhando para RH e quais são as técnicas de RH. Então, isso, dentro do nosso contexto, já fez muita diferença. Eu imagino, é algo que eu vejo que os profissionais precisam estar cada vez mais conectados em não ficar somente ali naquela área de atuação, e sim expandir e ter repertório. Super legal essa dica, hein, gente? Uma super orientação bem legal, assim, acho que isso faz muita diferença, assim, acho que as pessoas precisam se direcionar para isso, com certeza. Exatamente, né? A gente tem aquela imagem da carreira T, né? A carreira I, a carreira I, que é aquela carreira que é aquilo que você estudou, né? Então, eu estudei engenharia, legal, sou um engenheiro, tenho essa formação, tenho esses conhecimentos, mas hoje a carreira é uma carreira T, que digamos, né? Tem o izinho lá, continua na vertical, aquele segmento, mas na horizontal em cima tem todas essas ferramentas, habilidades e competências que vão fazer com que você desempenhe até de melhor forma o teu próprio core business ali, o teu conhecimento principal. Né? E
quando a gente fala hoje em dia de repertório e de conhecimentos adicionais, né, eu citaria a inovação. Ninguém precisa ser especialista em inovação, precisa entender o que é inovação, alguns processos, metodologias. A gente precisa saber um pouco mais sobre o que a gente tem falado bastante, ESG, né, o que essa questão da sustentabilidade pode ser aplicada no nosso dia a dia. E a menina dos olhos ultimamente, que é a IA. Não tem como estar alheio. Não tem como. É impossível. Perfeito. E, Marco, eu estava vendo lá no né, você fez o Meet, então, em 2017. Explica um pouco para as pessoas o que foi esse momento da tua carreira, por que você tomou essa decisão e qual o impacto que esse estudo, né, o que isso trouxe, o que agregou para a tua carreira. Tá. Eu tinha um sonho, tinha o sonho de trabalhar com avião e tinha um sonho de um dia respirar o ar do MIT, né? Que assim, talvez seja a faculdade mais famosa do ponto de vista de desenvolvimento, tecnologia e engenharia do mundo. Eu fui lá para estudar na escola de negócios do MIT. E isso mudou minha visão de mundo em relação à inovação e tecnologia. Por quê, né, Paula? Primeiro, assim, que você está numa sala de aula lá com os melhores professores do mundo, né? Então, assim, a gente teve aula de negociação, por exemplo, com a pessoa que fez a negociação das Farc com o governo colombiano. Então, assim, você está tendo aula com a pessoa que é talvez a mais apta para fazer uma negociação dessa no mundo. Então, você tem a questão dos professores. Você tem a Kendall Square, ali, uma região que é delimitada geograficamente, que tem o MIT e tem vários prédios de várias empresas que estão os centros de desenvolvimento dessas empresas no mundo. Então, lá tem Google, Facebook, tem várias empresas da área farmacêutica, de tecnologia do mundo todo. Então, ali se concentra faculdade e essas empresas. Além disso, tem o Media Lab. O Media Lab é um prédio, mais ou menos 7 andares, em que eles têm um lema lá que o futuro não é pensado, o futuro é vivido. Lá dentro, porque eles estão desenvolvendo em diversas áreas, por exemplo, os brinquedos do futuro. Como que a gente vai escutar o som no futuro, som 4D. Então, assim, você entra lá, você fala assim, meu Deus, parece o Minority Report aqui, mas não, é o MIT, tem mais de acho que 80 empresas que investem nesses desenvolvimentos, tem muito brasileiro lá, o que é sensacional, professores brasileiros, bem legal, bem legal. Então, assim, aquilo é um choque, você tá lá respirando aquele ar, e assim, a cereja do bolo, tem o Venture Café lá, que é uma espécie de um bar, pelo menos naquela época. Eu sei que ainda existe, mas talvez numa forma um pouco mais controlada. É um bar, uma espécie de um bar, uma sala que vende cerveja, vinho, etc. Tem um palco pequeno e daí tem os horários lá, que eles definem os dias, e qualquer pessoa pode ir lá. O que tem lá? Tem estudante, tem startupeiro, tem corporates, tem pesquisadores. Então, tem um palco, um microfone. Você vai lá e fala o seguinte, eu sou estudante de biologia, estou estudando aqui a síntese XPTO das plantas, preciso de alguém para me ajudar nesse estudo porque eu quero desenvolver um negócio. Se alguém quiser, fale comigo, estou aqui sentado na mesa ali no canto. Tomando um chopp. Depois vai uma corporate lá, um executivo, fala assim, o pitch reverso que a gente chama. Eu estou aqui com um problema na minha empresa, no processo financeiro, que eu tenho essa dor e preciso de uma solução. Se alguém quiser desenvolver uma solução comigo, estou ali. Aí vai um startupeiro, estou aqui desenvolvendo uma solução, a gente já validou o produto, a gente precisa de um investimento de $200 mil, você vai ter 20% da minha empresa, se quiser, se conecte comigo ali. Então, assim... Um Shark Tanks. Exatamente, é um Shark Tank, né, assim, semi-estruturado, mas que é sensacional. Porque os negócios, eles vibram ali, eles acontecem de uma forma muito fluida, assim, e é um espaço que ninguém vai julgar ninguém. Você vai lá, fala a tua
proposta, se alguém gostar, se conecta, se não gostar, não se conecta e pronto. Tudo certo. E vamos. Então, assim, isso para mim foi um choque. Eu falei, meu Deus. Como assim? Que interessante, muito legal. E, Mark, vamos falar de processo seletivo, né? Que eu acho que tem muitas das pessoas que me acompanham aqui querem saber qual é a fórmula mágica, embora a gente fale que não tem, né? E que cada vaga tem uma particularidade, cada empresa tem uma expectativa, tem um momento. Então, existe muito, até uma das coisas que a gente estava conversando, existe muita subjetividade também e especificidades quando a gente pensa em processo seletivo. Mas, para você hoje, na tua visão, o que é mais difícil para contratar? O que está faltando nos candidatos hoje? Vamos lá, numa área técnica, né, numa engenharia, que é a que eu mais tenho contato, claro que a gente precisa atender ali determinadas necessidades básicas daquela função que vai ser exercida. Mas, além disso, né, um engenheiro, daí tanto faz se a gente está falando de um estagiário, está falando de uma posição mais sênior. O que mais além daquilo que aquela pessoa pode entregar e agregar. Então, assim, né, eu volto na tecla da inovação. O que ele conhece sobre inovação, como é que ele pode aplicar algumas metodologias e ferramentas inovadoras dentro da sua própria área, da sua própria atividade. Como é que ele consegue ter essa visão exponencial que a gente chama também, né? Não é a visão curta de um simples processo que se inicia no ponto A e se acaba no ponto B. Mas assim, beleza, mas antes do ponto A, o que vem antes do ponto A? E depois do ponto B, o que vai para depois do ponto B? E quem são os públicos que estão sendo impactados nesse processo todo, nessa visão mais ampla de um processo? E então, assim, se é um estagiário, né, claro que não vai cobrar experiência no estagiário, a gente quer desenvolvê-lo, mas a gente quer saber quais são os interesses dele. Então, assim, se na faculdade ele está fazendo ali uma iniciação científica, se ele participa de uma empresa júnior, se ele desenvolveu algum projeto com um professor, ou se ele simplesmente vai para a faculdade e volta. Né, para se formar. Exatamente, mas assim, a vida, né, a atividade não é só essa. Você vai interagir com diferentes matérias dentro de uma empresa e o repertório vai ser importante para você navegar de maneira correta ali dentro, né, gerando valor para você e para a empresa. Então, assim, o que eu sempre busco entender, assim, além daquela especificidade que a gente está buscando, né, o que mais ele pode trazer e gerar de valor para a gente. Mais nesse sentido. Bem legal esse ponto, Mark. Acho que é algo que cada vez mais eu escuto as lideranças solicitarem. E sabe quando vem aquele retorno? Faltou alguma coisa? Faltou aquele a mais, faltou alguma coisa. Às vezes vem com uma falta do brilho no olho. E eu sempre tento traduzir essa falta de brilho no olho. Então, grande parte das pessoas falta isso. Essa visão do todo, de olhar realmente, de entender não só aquilo, mas entender outras coisas, mas como ele pode contribuir de outra forma, algo que ele viu em outro lugar que ele pode agregar. Então, essa vontade de entregar mais do que realmente a vaga está propondo. E tem uma outra dor que eu vejo que muito das pessoas que me procuram, inclusive para mentoria, eu vejo que o automotivo ele é algo que vive muito no sonho dos brasileiros, né? Eu acho que o brasileiro tem uma paixão aí pela indústria automotiva. E para o engenheiro, então, eu vejo que muitos querem trabalhar dentro da indústria automotiva. Mas, na sua opinião, assim, para quem nunca trabalhou dentro da indústria automotiva, profissionais de uma forma geral, que caminhos eles podem fazer para conseguir uma oportunidade, para conseguir entrar dentro desse mercado? A gente falando ali de repertório, né, Paula? Acho que é bom a gente trazer uma reflexão sobre media diet, né? Assim, o que você consome no seu dia a dia, porque isso também compõe o seu repertório. E daí tem um estudo aqui recentemente feito globalmente que fala que o brasileiro é o segundo povo mais conectado do planeta. A gente fica mais de 9 horas conectado, das quais 3 horas e meia em redes sociais. Se a gente fica 4 vezes mais do que os japoneses. Se a gente fica 3 horas e meia nas redes sociais, o que a gente está consumindo? Então, assim, se a gente, né, falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, eu digo que a gente é a média do que eu estou consumindo nas 3 horas e meia de rede social. Certo, Paulo? Então, assim,
Será que a gente não consegue escutar um podcast meia hora, 40 minutos né, e ter novas ideias para que a gente possa agregar no nosso dia a dia, na vida profissional e pessoal? Então, sim, acho que passa por aí também. E indo direto para a resposta em relação à sua pergunta, no ramo automotivo, hoje, especificamente nas engenharias, assim, a questão da mecatrônica está cada vez mais presente. Né? O carro é um computador sobre rodas, tanto que tem empresas que fazem computador que estão fazendo carros. Então, assim, entender além do normal numa engenharia, eletrônica, elétrica, a gente precisa saber. Tudo é componente mecatrônico. E o que eu vejo, além dessa especificidade, aí eu volto naquilo que eu acredito, que é o famoso chá. Lá de 1996, acho que é o conceito. Teoricamente antigo, né? Do século passado. E que funciona. Até hoje. E é sensacional. Né? Que é o conhecimento, aquilo que você estudou, etc. A sua habilidade de aplicar aquele conhecimento nas diferentes situações que você tem no seu dia a dia. E, para mim, o A que tem o maior peso, que é o atitude. Nada disso adianta se você não quiser, você não sentir vontade, você não tiver propósito para executar. Né? E dentro da Embraer, uma vez eu vi uma fórmula, engenheiro gosta de fórmula. Eu vi uma fórmula no quadro lá e essa fórmula me marcou e eu uso ela até hoje. Que é semelhante à do chá, mas é assim, né? Então imagine um T igual a A ao cubo, o A, né? Um 3zinho em cima, mais B. Então, A ao cubo mais B. Então, o B é o background. É assim, a somatória das suas experiências e o seu currículo. Só que o talento ele é diretamente proporcional a A mais B. E o A ao cubo, ou seja, né, aqui, Sim. O A é o mais importante. É o mais importante. Porque senão você vai estar desperdiçando, né, seu conhecimento, suas experiências para não gerar valor para você ou para a empresa. Ou seja, o teu talento ele é diretamente proporcional à sua atitude. Eu tenho uma que eu gosto que é S é igual a R menos J. Sucesso é igual a resultado menos justificativas. Também é bacana. E sabe o que é interessante, né, Mark? Porque eu fiz um lançamento de um curso no digital e muito das perguntas que os produtores falavam, mas o que você vai vender? Eu falei, tem autoconhecimento, tem posicionamento. Mas autoconhecimento não é o que as pessoas estão interessadas. E eu, super leiga, né, nesses produtos digitais, eu falei, como eu não estou interessada em conhecimento, gente? É o core. É super importante o autoconhecimento. Embora eu perceba que as pessoas estão passando por um processo de conscientização, de entender essas travas de carreiras, entender por que elas realmente não têm essa atitude que é tão importante e muitas vezes tem um super background, tem conhecimento, mas não tem atitude, ainda tem muito caminho a percorrer para a gente conseguir fazer com que as pessoas se conscientizem dessa importância. De você se conhecer, de você entender por que você não tem aquela atitude se você tem todo o repertório, se você tem conhecimento. E ainda dentro do que você trouxe das redes sociais, eu vejo que ainda existe muito preconceito dentro das redes sociais e a usabilidade dela é só você ver o LinkedIn. O LinkedIn, embora tenhamos 1 bilhão de usuários, dado atualizado, ainda tem muita gente que não usa o LinkedIn da forma correta, a não ser que seja para procurar vaga. Então, enquanto não tem uma intenção diferenciada e estratégica com uma rede como essa, por quê? Porque as pessoas têm na cabeça que rede social é para ficar vendo bobagem. E tem muita gente boa produzindo conteúdo na rede social. Eu sigo vários, aprendo muito, pego muita informação para me dar ideia de post, para montar meus roteiros de podcast. Então, quando as pessoas também se derem conta de quanta coisa boa e que você não precisa formalmente estar matriculado numa pós, no MBA, obviamente que é legal, é super importante, mas chega um momento da carreira que você está pronto, você só precisa daqueles conhecimentos adicionais, você não precisa fazer uma mega formação para isso. E isso você consegue pegar esses insights nas redes sociais. Totalmente, concordo 100%, né? O que a gente chama as pílulas do conhecimento. Eu uso muito hoje em dia também para conseguir capturar insights que normalmente você não veria, né, num curso, num MBA mais estruturado. Então é super válido.
E, Marco, vamos falar de negócios. Que desafios que você está vendo hoje dentro do mercado automotivo, que está uma loucura o mercado automotivo, por tantas coisas que estão acontecendo, principalmente em novos modelos, né, de combustíveis e tudo mais. Conta o que você vê que está como o maior desafio que você tem vivenciado hoje. Nossa, a indústria automotiva no Brasil ela tem um papel bastante relevante, né, na geração, seja de empregos, na geração de impostos para o governo, né, e fazer com que a máquina, digamos assim, né, da economia gire. Mas ela tem um desafio enorme, como sempre, né, a indústria automotiva, que é a gente voltar a produzir e localizar peças de alto valor agregado. Então, assim, a gente precisa ter estratégias governamentais e privadas para que isso aconteça. Esse é um dos maiores desafios, como é que a gente consegue produzir itens de valor agregado no Brasil. Veio o Mover agora, um programa do governo, né, voltado à indústria automotiva, que é a mobilidade verde. Ele traz ali uma série de incentivos e um ecossistema para que se desenvolvam soluções, né, para melhorar o desempenho estrutural dos carros, né? Estou falando ali de crash test, segurança, tecnologia assistivas, eficiência energética, pegada de carbono e reciclabilidade dos carros. Então, essa questão da reciclabilidade dos carros no Brasil é um item realmente que a gente está muito distante do ideal. Um carro hoje ele pode ser praticamente 95% as suas peças podem ser reutilizadas ou recicladas. Na Europa, 85% dos carros são reciclados. No Brasil, você sabe quanto? Você imagina quanto? 1,5%. Quer dizer, a gente está descartando energia, né? Porque o carro parado é energia, aquele material é energia, é material que poderia ter sido reutilizado. Então a gente tem uma cadeia hoje no Brasil, em várias partes do mundo, que ela é linear, né? Esse modelo nosso mecanicista, que é extração da matéria, transformação, produção, utilização e simplesmente descarte. Acabou. Né? Como é que a gente consegue gerar novos modelos de negócio? Né? A gente está falando de economia circular, né? Que gerem renda para outras pessoas, para outras empresas e que a gente use essa matéria de novo, né? no círculo de fabricação de um veículo. Esse é um dos principais chaves aí que a gente tem no Brasil, um dos principais, digamos, desafios que a gente tem. O governo tem trazido novas regulamentações que vão pressionar isso, né? O Mover, que eu nem falei, é um deles. A gente tem o IPI verde, que também está muito atrelado a isso, que no futuro, bem próximo, os carros vão ter um IPI menor caso cumpram algumas determinações, como eficiência energética, reciclabilidade, por exemplo. E a gente tem recentemente, na semana passada, foi aprovado o PL do combustível do futuro, o que é bem legal. Assim, ele traz uma série de determinações lá dentro, que, por exemplo, o diesel vai ter lá até 2030 20% de biodiesel. A mistura de etanol na gasolina vai crescer de seu patamar hoje está em 27 para 35. A gente vai ter mais incentivos para biometano e para biocombustíveis, ou seja, isso vai mexer com toda a cadeia de fornecimentos e de desenvolvimento de tecnologias. Então, esse é o tamanho do desafio que a indústria automotiva se encontra hoje. A gente precisa de gente, profissionais capacitados que queiram ajudar nesse processo. E aí fica uma outra orientação super importante. Quer trabalhar na indústria automotiva? Se voluntaria nesses projetos. Quem que está falando sobre isso? Onde que isso está acontecendo? Que grupos estão discutindo? Porque quando a gente fala nisso, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de muitas coisas, né? Mas que a gente teve a oportunidade de estar juntos lá no fórum da SAE e a gente viu o número o repertório enorme de pessoas que estavam lá. Então tinha gente do Boticário, tinha gente do iFood, tinha o pessoal da IPPUC aqui, tinha grandes montadoras, sistemistas. Então é um ecossistema gigantesco, porque isso impacta todo mundo. Então, quantas oportunidades a gente tem dentro desse contexto, né?
E me conta, né? A pressão, a gente já está vendo, até mesmo quando o governo começa a trazer esses incentivos e programas, a gente já observa isso, e isso é algo que eu já vejo acontecendo em outros países também, para que as empresas adotem essas práticas mais sustentáveis. E quais são os principais fatores que você acredita que está impulsionando essa mudança e como que as empresas estão se adaptando para esse novo contexto? Tá, legal, essa pergunta é bastante importante, Paola. Eu estudei muito sobre isso no meu mestrado recentemente. A gente tem várias mega tendências que estão pressionando o mundo, os negócios e nós como pessoas. Mas eu destacaria 4. Então, a primeira é a emergência climática. A gente não pode achar que nada está acontecendo. A gente, no primeiro semestre, a gente estava embaixo d'água. O Rio Grande do Sul estava embaixo d'água. Agora a gente está sendo sufocado pelas queimadas, pela fumaça das queimadas, correto? A gente atingiu, no último período de janeiro do ano passado a fevereiro desse ano, uma variação de 1,52 graus Celsius a mais na temperatura média da Terra em relação à fase pré-industrial, ou seja, a Terra está sendo aquecida. A gente tem, por exemplo, nessa questão do plástico, que é bem polêmica, mas assim, não é o plástico em si só, mas assim, como é que a gente descarta o plástico? A gente tem ali entre a Califórnia e o Havaí, no Pacífico, a gente tem o que os cientistas chamam de uma das ilhas de plástico, que eles falam que é um novo continente. Ele é 3 vezes o tamanho da França. 3 vezes o tamanho da França. Só de plástico, boiando. E não só boiando, mas também abaixo d'água, do nível da água. E esse plástico ele está se deteriorando. E esse plástico ele circula pelo mundo todo e ele está dentro dos nossos organismos. Já tem estudos científicos de ponta que já comprovaram. Porque assim, é só você pegar um órgão e fazer uma análise microscópica, você consegue ver que tem plástico dentro da gente. Agora estão estudando qual é o efeito do plástico dentro da gente. A gente tem os 17 ODS, que foram definidos lá no Acordo de Paris em 2015, como metas, né, para a gente melhorar essa questão ambiental e social até 2030. Dessas, 17% andaram bem, 50% estão avanço mínimo, que talvez a gente não atinja até 2030, e 33% estão estagnadas ou retrocedendo. Então, assim, isso é uma condição caótica. Se eu der mais exemplos aqui, a gente sai correndo. É só ver o nosso céu, nesse exato momento, como nós estamos. O impacto que isso vai trazer, né, na inflação das culturas que estão sendo afetadas. Ponto. Está afetando todo mundo. Ponto. O segundo é a questão da mudança de comportamento do consumidor. Então também tem inúmeras pesquisas, qualquer um pode dar um Google aí e ver pesquisa sobre comportamento do consumidor. No ramo automotivo, no passado, teve uma pesquisa da Zebra Technologies que ela trouxe como evidência que os millennials, eles levam em consideração, 87% deles levam em consideração as questões sociais e ambientais na escolha de compra de um carro. E não é só na questão da eficiência energética do carro, mas assim, eles entram no site das empresas para saber quais são as iniciativas sociais e ambientais. Eles querem saber como é que aquela empresa está se posicionando em relação a esse tema. A gente não pode esquecer que é esse grupo, faixa etária, que também vai estar nas empresas, certo? Então, assim, eles estão escolhendo empresas sustentáveis. Eles estão escolhendo se querem trabalhar naquela empresa, se é muito poluidora, se não é, se tem uma pegada social bacana ou não. E isso também está servindo não só como atração, mas como retenção de talentos. O terceiro aspecto é legislações e regulamentações. Então, na Europa, a Europa mais avançada no mundo, tem várias legislações que vão entrar nos próximos anos, assim, que vão impor inúmeras barreiras para todos os produtos que lá entram. Então tem uma que é a CS3D, que no final do dia diz assim que as empresas que estão importando produtos do resto do mundo, essas empresas têm que fazer uma diligência em toda a sua cadeia para ver se estão cumprindo a sua responsabilidade corporativa, social e ambiental. Tem também a CBAM, que é a
Carbon Board Adjustment, mecanismo que, assim, qualquer produto que entre na União Europeia, por exemplo, essa xícara aqui, se ela vai entrar na União Europeia, ela vem do Brasil, por exemplo, se ela fosse fabricada na União Europeia, ela teria uma pegada de carbono. Se ela está sendo fabricada no Brasil, ela vai ter uma pegada de carbono maior ou menor? Se for maior, não, pode entrar, mas você vai pagar uma taxa para neutralizar a tua pegada de carbono. Então, restrições, tudo. No Brasil, a gente tem a CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, que a partir de 2026 tornou obrigatório empresas estarem na Bolsa a fazer o reporte de sustentabilidade contemplando escopo 1, 2 e 3. Escopo de emissões de carbono. Escopo 3 é o que a sua rede, a sua cadeia de fornecimento emite. Então, se você é fornecedor, por exemplo, da BR Foods, em algum momento a BR Foods vai lá perguntar para você quanto que você está emitindo, ou seja, você vai ser impactado no teu negócio. Então, assim, daí a gente tem o IPI verde, o mover, ou seja, há uma pressão enorme, vai chegar em um curto espaço de tempo, porque eu estou falando 2026, 2027, é depois da manhã, Paulo, né? Depois da manhã. Bom, o quarto e último é a questão dos incentivos, né? A gente já tem várias fontes financeiras e recursos financeiros do governo que promovem o ESG dentro das empresas a taxas competitivas, menores do que as normais do mercado. E também bancos já estão oferecendo taxas menores para as empresas se elas comprovam a adoção de práticas ESG. Porque se você comprova a adoção de práticas ESG, o teu nível de risco diminui. Se o teu nível de risco diminui, você tem mais capacidade de pagar. Isso é um fator competitivo enorme, porque assim, se eu vou emprestar dinheiro e meu concorrente vai emprestar dinheiro, mas eu consigo uma taxa menor, eu tenho mais capacidade, exatamente, mais chance de pagar, mais chance de conquistar os mercados, né? E talvez posicionar meu produto de uma maneira diferente no mercado. Então, assim, esses 4 fatores, quer queira ou quer a gente não queira, eles vão mudar como os negócios são feitos. Eu vi que existe um estudo falando sobre porque é notório que a gente tem um aumento gigantesco de crianças autistas. E existe um estudo que está sendo comprovado que é o nível de exposição da mãe ao plástico, a um componente do plástico. Então, eles estão estudando para realmente trazer isso para entender o que está acontecendo. Então, assim, a gente está falando de tudo. A gente está falando de saúde, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de impacto profissional, a gente está falando de tudo, né, Marca? Então, é algo que realmente as empresas... nós aqui já tem alguns clientes que estão nos solicitando quais são as práticas de sustentabilidade. Aí o que eu acho que entra uma grande oportunidade também, porque empresas como a nossa, por exemplo, que somos fornecedores, tá? Como é o nosso impacto? Porque uma coisa é você ver uma indústria que está lá poluente, que tem que, né, uma série, toda uma cadeia que ela precisa controlar. Mas dentro desse processo, né, de fornecedores como nós de serviços, onde que a gente vai poder contribuir com isso? Então, é algo que veio uma reflexão aqui. Há 2 semanas a gente está pensando, nossa, qual é o nosso impacto? O que a gente vai precisar fazer para adotar esse tipo de prática também? Porque quando você atende grandes clientes, obviamente, eles também vai chegar até nós isso também, né, Mark? Vai, né? Eu acho assim, claro, de acordo com o grau de maturidade de cada empresa, posição dela, capacidade, estou falando de recurso, seja intelectual, seja financeiro, você tem que levar aquilo para a tua realidade. Mas, assim, você pode dar exemplos, né? Sei lá, 3 pessoas vêm da mesma região, será que as 3 não podem vir aí fazer uma carona solidária, as 3 virem? Então, assim, você está diminuindo a tua pegada de carbono, você consegue mostrar que antes você tinha uma pegada de carbono X num ano e fazendo carona solidária, você agora tem X menos Y, entendeu? Assim, tô falando assim. Não, são pequenas coisas, não vai mudar o mundo assim, mas se mais pessoas praticarem, né, esse tipo de pensamento e questionamento, pequenas ações no final do dia, quando em grande escala, vão trazer o impacto que a gente precisa. E aqui eu tenho uma pergunta interessante, porque eu vi que o relatório de Green Skills Report 2023 do LinkedIn mostra que há uma demanda crescente por profissionais com Green Skills e poucas pessoas estão falando disso.
Eu achei bem interessante trazer isso, Marca, até por essa sua visão, né, de ESG e tudo mais. Então, na sua visão, o que são Green Skills e por que elas estão se tornando e vão se tornar cada vez mais cruciais dentro das empresas? É um pouco disso que a gente falou, refletir sobre a nossa própria atividade. A gente tem, é bom a gente falar, a gente tem as Green Skills e os Green Jobs, né, Paulo? Então, assim, a gente tem as habilidades verdes, que a gente vai falar um pouquinho, e a gente tem aqueles empregos verdes. Então, já há no mercado, obviamente, empregos ou posições que requerem algum conhecimento específico. Por exemplo, a economia circular, que a gente falou, biorremediação, que é o uso de componentes biológicos para tratar o solo, por exemplo. A gente tem bioplásticos, por exemplo. Então, esses são green jobs, ou seja, específico para desenvolvimento de alguma aplicação sustentável. E a gente tem as green skills, que são essas habilidades verdes, que vai muito mais também ter uma conexão com o propósito. Ali eu encaro dessa forma. Porque assim, como é que a gente consegue agregar conhecimento sustentável, uma habilidade sustentável no nosso core business? O que quer dizer com isso? Por exemplo, alguém que trabalha na logística. Então, na logística, a pessoa está fazendo análise lá dos modais de transporte. Então você monta um business case, monta um plano ali de negócio para validar com o seu superior, para validar na diretoria, em que você define lá, vou usar o modal marítimo, vou usar o modal rodoviário, ferroviário, etc. E a gente tende sempre a escolher o mais barato. Tudo bem, é assim que os negócios funcionam. Ok. Mas será que a gente não pode adicionar um componente ali de pegada de carbono? Se eu utilizar na escolha do modal uma ferramenta que tem milhares disponíveis e que são confiáveis na internet, você fazer o cálculo da pegada de carbono para a gente levar isso para um fórum de discussão, será que 50 centavos a mais vai impactar quanto nesse negócio, sendo que eu vou reduzir, 100 toneladas de carbono? Será que não faz sentido? Daí quando a gente fala de Green Skill é um pouco disso, assim, que ferramentas eu posso utilizar no meu dia a dia. Dentro da engenharia, o que a gente tem hoje em dia, muito software de simulação. Simulação que eu consigo utilizar um plástico sem ser reciclado, por exemplo, um determinado componente, ou com níveis diferentes de reciclabilidade. Então, 20% de material reciclável, 30%, 40%. E assim eu consigo fazer análises que a gente chama de elementos finitos, né, de resistências materiais, etc., e determinar se aquela peça, aquele componente, vai conseguir entregar aquela função que ela está sendo projetada. Além disso, a gente tem, por exemplo, também o que a gente chama de otimização topológica. Então, essa xícara precisa ser assim para eu tomar água? Não sei, né? Talvez se eu mudar a geometria dela e ela vá da mesma forma me conseguir reter um líquido aqui, 500 ml de líquido, e eu consiga beber, vai estar cumprindo a função. Então, assim, quando a gente fala de Green Skills, não é necessariamente você ter um conhecimento de algo específico da sustentabilidade, mas são ferramentas que você pode agregar no seu dia a dia. A gente viu no estudo desse do LinkedIn que houve um aumento de 30%. Né? Quando você faz a classificação no LinkedIn lá, da posição, você coloca quais habilidades são interessantes. Houve um aumento de 30%, quais habilidades são requeridas. 30% aumento, né, de requisitos em habilidades verdes para as vagas, ou seja, isso está aumentando a demanda. Né? E hoje a gente tem mais de 1 milhão de posições no LinkedIn, globalmente, que tem alguma Green Skill atrelada, ou seja, é uma sacada aí para as pessoas se posicionarem. E assim, né, Mark, às vezes eu escuto, mas eu quero muito trabalhar com SG. Não fica procurando cargo no SG. Procura o que você pode agregar dentro da tua atividade para que isso seja uma estratégia da tua carreira. Para você trabalhar com SG. Não fica procurando, mas eu não acho muita vaga de SG. Nem vai achar. Não vai achar. Isso vai vir como um grande diferencial competitivo até que isso torne-se algo que é uma habilidade que é fundamental que a pessoa tenha, como o inglês, por exemplo. Né? Eu vejo que isso está vindo muito forte mesmo e realmente as pessoas vão ter que se preparar para isso. Mas não adianta ficar procurando emprego de SG. Procura como você pode aplicar dentro do teu dia a dia. Aí eu acho que está o diferencial. Assim como você trouxe da questão do software de simulação.
como que esse engenheiro que está trabalhando ali, o que ele pode fazer? Como pessoa da logística, o que ele pode fazer? Acho que isso é fundamental, abrir esse olhar, né? Ampliar esse olhar, acho que vai fazer muita diferença. Super, super dica também. Isso aí. E Mark, conta para nós, tô vendo que você tem 2 livros aqui, é isso que eu quero perguntar agora para você. Se você tem alguma frase ou livro que te inspira e o que você recomenda, né, de leitura, para quem está querendo aumentar repertório, que foi uma coisa que a gente falou bastante aqui hoje. Conta um pouquinho para nós. A gente vai para uma parte um pouco mais filosófica agora. Como eu falei, durante o mestrado li centenas de artigos científicos e desenvolvi um trabalho. O meu trabalho de dissertação foi focado em PMEs, né, pequenas e médias empresas familiares, como que está o nível de adoção dessas práticas, o nível de adoção de práticas ESG nessas empresas. Mas a minha chave, assim, durante o mestrado foi, mas como é que eu convenço o empreendedor, o empresário que está, claro, ele está pensando em fechar o mês. A gente sabe a realidade brasileira. Ele está pensando em fechar o mês, ele está pensando em como é que vai conseguir pagar o salário dos funcionários. Mas assim, se ele também não tiver um olhar um pouco mais estratégico em relação a esse tema, daqui 3 anos talvez ele não exista. Então, lá no estudo que eu fiz, eu determinei 10 fatores de impacto que eu relacionei com essas práticas ESG e agora estou divulgando esse trabalho em diversos fóruns, porque esse é meu objetivo, que é sensibilizar as PMEs, aí, que são mais de 99% das empresas no Brasil e mais de 50% dos empregos formais. E daí, quando você estuda isso, você entra numa parte que tem a ver com propósito. Sei que essa palavra às vezes até está meio desgastada hoje em dia, né, Paola, mas é o que eu acredito. E daí você fala em sustentabilidade, a gente fala gerações futuras, a gente fala impacto planetário, a gente fala de vida. Então, assim, tem 2 livros hoje que eu tenho comprado e distribuído para amigos, inclusive. Não ganho nada dos autores, fazer um disclaimer aqui, não ganho nada. Mas o Marcelo Gleiser, ele é um físico brasileiro, dá aula nos Estados Unidos. Ele é um cara sensacional. Ele consegue trazer filosofia com ciência, que ele traz aqui o despertar do universo consciente. O que é isso? Ele diz que a gente tem que valorizar a questão da vida. Ele fala do biocentrismo, ou seja, como é que a gente desenvolve ações de verdade, assim, levando em consideração a vida como um todo, que é tão singular nesse planetinha, né, rodando em volta do Sol, nesse universo enorme. Então, ele traz essa visão do cuidado com a vida. E o outro livro lindo é do Roman Krnarik. Ele é australiano, mas tem esse nome, Como Ser um Bom Ancestral. E esse livro ele traz uma reflexão sobre o nosso pensamento, que hoje está baseado no curto prazismo. Tudo é para daqui 2 anos. Então eu tenho que entregar meu resultado na empresa para daqui 2 anos, CQC, custe o que custar. No matter o que vai impactar no mundo. Porque a gente tem que entregar os resultados para os nossos shareholders, para os nossos investidores. E na verdade ele traz essa provocação da gente ter um pensamento mais de longo prazo. E levando em consideração o fator intergeracional. Hoje a gente fala de ter diversidade nos conselhos, no board, nas empresas. E ele traz assim, e se a gente trouxesse uma pessoa daqui 4 gerações para sentar nessa mesa e tomar a decisão conosco aqui desse assunto, dessa estratégia, como é que isso impactaria a vida dele daqui 4 gerações? Então é uma provocação interessante porque a gente não pensa nisso. A gente pensa em cumprir o projeto, em entregar o resultado, e que é legítimo. Mas só que aqui a questão, como é que a gente tem, né, um capitalismo consciente também, que é outro livro famoso, como é que a gente gera um capitalismo consciente? Em que, claro, a gente vai gerar valor para a empresa, a gente precisa gerar valor, senão, né, rentabilidade não gera sustentabilidade. Mas de uma forma em que a gente consiga
cumprir um papel maior de impacto social e ambiental. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem a Dengo. A Dengo, qualquer um pode acessar ali, eu convido a acessar o site institucional da Dengo. Eles têm metas bem claras do que eles estão fazendo socialmente, ambientalmente e do ponto de vista corporativo, e mesmo assim gerando resultado. Então, assim, eles querem, com 3 mil produtores de cacau, aumentar em 100% a renda digna. Então, o mercado não paga um salário digno. Eles querem mudar essa realidade. Eles querem diminuir a quantidade de embalagens e zerar a quantidade de plásticos nas embalagens. Ou seja, uma pegada ambiental. Eles querem reduzir a quantidade de açúcar no chocolate, sem tirar a doçura, ou seja, desenvolver outros componentes que deem o sabor doce, mas que não seja o açúcar, que não afete a nossa saúde, né? Não prejudique. E também continuar o manejo consciente da extração do cacau, que eles chamam de cabruca, que é junto à floresta você extrair sem prejudicar, né, aquele ambiente que está oferecendo aquele produto que você desenvolve o teu negócio. Então, assim, há modelos conscientes e que funcionam e que geram resultado. Exato. Que é de chocolates, tem a mesma pegada também, mas daí já numa linha zero açúcar, então é a mesma pegada também. Isso. Eu acho que o papel, assim, né, no planet, no profit, né? Sem planeta não tem lucro. Não adianta nada a gente ganhar 1 bilhão se você vive num mundo que daí só tem pessoas, né? Que nem no Brasil hoje a gente tem 218 mil pessoas morando na rua. Então, assim, não adianta você ser multimilionário se a hora que você põe o pé para fora de casa tá todo mundo mal, né, na rua. Então, assim, é um pouco dessa pegada ambiental. Claro que a gente só vai conseguir fazer isso com um movimento de impacto, movimento de várias entidades governamentais, privadas e não governamentais. Mas, assim, a pegada do como ser um bom ancestral, assim, como é que eu quero ser lembrado daqui a 5 gerações? Como um bom ou como um mau ancestral? Porque hoje o planeta que eu estou entregando para o meu filho está pior do que quando eu cheguei. Eu estou entregando um planeta pior. E falando em propósito, né? A gente falou bastante disso aqui, Marco, que eu acho que é super importante. Inclusive, é uma das perguntas que alavancou, digamos, a criação do Pode Conectar. Conta para mim, por que você faz o que você faz? Quando eu voltei do lá que a gente falou, do MIT, né, eu falei, nossa, eu quero usar a inovação para transformar as empresas. Pô, esse é meu propósito. Pô, sensacional, eu quero fazer isso. Daí agora, não, eu quero continuar fazendo isso, mas incorporando a sustentabilidade na estratégia corporativa e sendo um divulgador disso. Então, o meu propósito hoje é, baseado no que eu estudei, estou falando hoje, talvez daqui a alguns anos mude, como é que eu apoio empresas, startups que eu mentoro a serem sustentáveis financeiramente, utilizando a inovação como meio para cumprir uma estratégia sustentável socialmente e ambientalmente dentro daquilo que é possível naquele modelo de negócio. É mais ou menos por aí. Perfeito. Mark, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que você trouxe insights maravilhosos que vai dar muito direcionamento para quem nos assistir. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com quem precisa ouvir e assistir tudo isso. Obrigada.